Ao reverendo Valdir e pedir ao presbítero Edson para estar vindo à frente também, orando pelo reverendo Valdir. Já fomos muito abençoados, né? E que o Edson ore para que Deus mais uma vez, né, seja misericordioso para conosco. Pai bendito, teu nome é santo em toda a terra, e que ele seja santo também entre nós agora, ouvindo tua preciosa palavra. Continua com teu Espírito a dar direção ao teu servo Valdir, para nos conduzir, Senhor, na missão e na direção que o Senhor quer para nós neste tempo. Precisamos da tua voz. Vem nos dar a tua palavra nesta noite também. É por Jesus que oramos. Amém, Senhor. Boa noite. Olha eu aí de novo. A gente chega ao final hoje à noite, né, dessa nossa conversa, desde quinta noite, iniciando com o culto. E hoje é um encontro intenso, né? Alguns de vocês estão aqui desde 2h da tarde, participando dos diferentes seminários e dessa roda de conversa que a gente teve há pouco. Então, muito obrigado pelo privilégio de poder estar com vocês mais uma vez aqui hoje à noite para a gente fechar, né, esse tempo e essas nossas rodas de conversa aqui de cima, né, e também esses seminários, né. Obrigado, vários de vocês já viram, né, eu tenho ainda algumas cópias desse livro, o outro já acabou, tem aí, se você quiser, no final a gente, né, tá, para eu não levar de volta, né, tá liquidando esses livros hoje, e a gente agradece também pelo coral, e eu não sei como é que vocês sabiam, né, que eu tinha pensado que hoje eu ia começar lendo o Castelo Forte, que vocês cantaram, vocês tinham cantado na quinta, né? E hoje de novo nos trouxeram esse hino, né? De fato, ontem nós falamos sobre isso, que a reforma, ela é muito uma reforma cantada. E acho que uma das marcas de muitas desses hinos da reforma é que eles de fato são o que a gente chama de teologia cantada, né? Ali não tem floreio não. Né, nesses hinos, eles têm uma densidade muito grande, né? Eles têm um conteúdo muito forte, né? Às vezes a gente acha que alguns dos nossos hinos eles são muito assim de pensamento positivo, né? Aqui você tem teologia cantada, e eu me permito repetir um pouco sobre esse hino do Martinho Lutero, que é uma marca da reforma, Castelo Forte. É nosso Deus. Espada e bom escudo. Com seu poder, defende os seus. Pode ser que esteja um pouco diferente a tradução, tá bem? Com seu poder, defende os seus, em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder, isso é complicado, né? Se temos de perder filhos, bem, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está.
e dar-nos-á seu reino. Quando a gente fala dessa reforma e dos 502 anos, como eu falei anteontem, ou foi ontem foi sexta, né? Ontem, ou anteontem, um dos 2 dias antes, né? Não, quando eu falei sobre essa reforma como algo que é fruto do sopro de Deus, que é algo que vem de Deus. E que a gente, nesse sentido, a gente não está apenas falando de história, né? Nós fazemos parte dessa história. Essa é a nossa família, essa é a nossa herança, né? Então, nós não estamos falando simplesmente de conhecimento, nós estamos falando de continuidade histórica, nós estamos falando de uma nuvem de testemunhas. A Bíblia fala sobre isso, não é? A Bíblia fala sobre uma nuvem de testemunhas. A Bíblia fala em Hebreus 11 dessa nuvem de testemunhas, desses homens e mulheres. A Bíblia fala das quais o mundo não era digno. E nós lembramos um pouco disso. Alguns deles, como também eu já mencionei aqui, eles se tornaram pessoas conhecidas. Outros são anônimos, não têm nome, mas os nomes deles estão escritos no livro da vida. E os nossos nomes podem estar e estão lá com os deles. E nós fazemos parte dessa nuvem de testemunha que diz castelo, e que canta, né? Castelo forte é nosso Deus. E que fala dessa centralidade de Jesus. E que fala de que esse Jesus, né, com Cristo por defesa, né, a nossa vida, ela é uma vida vitoriosa. Reformas são movimentos. E nós bebemos dessa reforma, e um dos princípios da reforma é justamente o que eu citei outro dia: Ecclesia reformata, Ecclesia semper reformanda. A igreja da reforma, ela é uma igreja em contínuo processo de reforma. Por quê? Porque ela precisa ser renovada continuamente pelo sopro do Espírito, pelo frescor da palavra. E também porque nós vivemos tempos sempre diferentes, e cada tempo precisa ouvir essa voz de Deus, essa palavra de Deus de novo. E precisa ouvir essa palavra de Deus com um novo frescor. E precisa ouvi-la com uma nova relevância. Se a gente olha para a reforma, a gente podia dizer que a reforma, ela foi um movimento que afetou a toda a sociedade. Ela pode ser caracterizada como movimento em algumas áreas. Primeiro, e isso aqui não tem uma ordem de prioridade, mas a reforma, ela foi um movimento do mosteiro para a cidade. Do mosteiro para a cidade e para a família. É que no decorrer da história, especialmente no início da Idade Média e na Idade Média, a igreja ela se refugiou muito nos mosteiros. E os mosteiros se tornaram lugares da vida da igreja. Os mosteiros se tornaram os lugares onde se fazia teologia, os lugares das grandes bibliotecas. Os mosteiros se tornaram os lugares dos grandes intelectuais, dos teólogos, dos lugares de estudo. Então a igreja, ela, de alguma forma, ela se refugiou nos mosteiros. Ela teve e ela tem dificuldade com o mundo, dificuldade com a cidade. Aliás, esses mosteiros, a semente deles já foi lá no século IV, quando a igreja ganhou, por assim dizer, os grandes templos, né? E a igreja conquistou, entre aspas, o Império Romano. E alguns cristãos se tornaram se perceberam incomodados com essa invasão do mundo na igreja, e eles foram para o deserto. E a partir da experiência do deserto, se desenrolou mais tarde a experiência dos mosteiros. A igreja da Idade Média, ela é muito uma igreja dos mosteiros. A reforma, ela é um movimento que sai do mosteiro para a cidade. Essa reforma havia sido antecedida por outros movimentos para a cidade.
Os próprios, dentro da própria Igreja Católica, os movimentos franciscanos, por exemplo, eles foram para as cidades, evangelizar as cidades. A Reforma, ele é esse movimento que diz, não, a gente não pode se fechar, a gente não pode se esconder, a gente não pode ser um lugar recluso, a gente precisa se abrir, a gente precisa ir para onde as pessoas estão. E essa é uma época da construção das cidades, não é? É uma época do surgimento do mercado, dos mercadores, das mercadorias circulando, das feiras. E então a Reforma diz, não, nós vamos sair da cidade, dos mosteiros, e nós vamos para as cidades, nós vamos para as famílias. A família, ela é um núcleo muito importante da Reforma. A gente podia dizer que esse movimento foi do convento para a casa. Ele foi do celibato para a maternidade. E o próprio Lutero casou, teve filhos. A família, ela tem um lugar central na vida da Reforma. Lutero foi um dos que se especializou em oferecer orientações para os pais das famílias, o catecismo menor, não é? Para que ensinasse aos filhos o que significam os mandamentos. Para quem conhece, não é? Alguns dos catecismos, olha para aquele, mas é chato esse catecismo, não é? Mas nessa época era justamente um instrumento importante para que a família fosse um pequeno núcleo, onde a fé era transmitida, a fé era compartilhada, a fé era orada e a fé era cantada. Sempre de novo, a igreja precisa experimentar movimentos de reforma que a levem para fora e que a levem para além de si mesmos. Alguns mosteiros, vamos brincar um pouquinho, né? Dizer que alguns dos nossos mosteiros têm nomes protestantes, né? Algumas das nossas igrejas são parecidas, elas também são fechadas, elas também são redutos, elas também estão voltadas para si mesmos. E a Reforma nos diz, gente, o Evangelho precisa ir para além dos muros da igreja, para além dos muros do mosteiro. O Evangelho precisa entrar nas feiras. A Bíblia, ela precisa ser traduzida para que as pessoas nas feiras possam circular a palavra impressa na época, não é? Para que as famílias encontrem um espaço de nutrição espiritual. A importância dos nossos dias de voltarmos para a família, né? De voltarmos para a família como lugar onde a fé é nutrida, onde a fé é compartilhada, onde a fé é orada, onde a fé é cantada. É impressionante como a família, nesses nossos dias, ela está ameaçada, não é? Eu não sei quantos de vocês têm tempo para sentarem, quantos de vocês têm tempo para conversarem, ou quantos de vocês comem diante da televisão. Isso é coisa de ontem, né? Hoje em dia é diante das redes sociais, né? Cada um diante do seu prato e do seu celular, né? E quem sabe, né, eu estava no outro dia numa reunião, né, na mesma mesa, mas manda um WhatsApp para o cara do outro lado da mesa, não é? Aí de repente a família se comunica assim, né? Entre uma colherada de feijão e outra, você recebe um WhatsApp do teu marido, que está sentado do outro lado da mesa. Não é? Quer dizer, as nossas famílias, elas estão desagregadas, elas estão desconstruídas. Os nossos filhos não sabem qual é o espaço que eles têm para falarem, para ouvirem, para estarem juntos. A Reforma afirma a família, e afirma a família como o lugar da comunhão, o lugar da Bíblia, o lugar da oração e o lugar do canto. De repente são poucas as famílias que cantam juntos, não é? Que tem tempo para cantar. Eu mesmo sou meio
meio... mas os meus filhos fazem isso, né? Mais do que eu. Vamos cantar. Né? Vamos cantar. Advento, vamos cantar. E de repente cria tradições que se criam, onde você pode, né, alimentar a família. A reforma prioriza a cidade e a família. Ela é um movimento da cúria para a comunidade. Esse é um segundo movimento. Porque, de novo, nessa época, Lutero brigava com, quando a gente chama cúria, a gente chama o Vaticano, né? A gente chama os cardeais, a gente chama as autoridades eclesiásticas, a gente chama aquelas autoridades que achavam que elas que controlavam, elas que detinham o poder. E até hoje, muitas vezes é assim, né? Só que algumas cúrias são também evangélicas. E esse movimento da reforma para a comunidade, para essa comunidade, para a comunidade de fé, para a igreja. Uma das coisas muito importantes na tradição da reforma é a comunidade de fé. Aquilo que a tradição da reforma fala com o sacerdócio geral de todos os santos, né? Onde todos os santos são sacerdotes. Onde os líderes são pastoras das igrejas. Nós precisamos de uma reforma onde a igreja seja a comunidade de fé, onde a fé ela é vivida. A gente podia dizer que a reforma foi um movimento do dogma para a fé cotidiana. O que quer dizer isso? A igreja já gastou muito tempo no decorrer da história com dogmas, né? com encontros onde as pessoas brigavam para a formulação exata. Como que nós vamos dizer isso? E faz concílio de igreja, e briga, e faz dogmas para que todos obedeçam. E a verdade é que passo a passo a igreja vai ficando mais pesado, à medida que ela vai tendo mais dogmas. E às vezes os nossos dogmas não são só teológicos, os nossos dogmas são culturais, os nossos dogmas são de costumes, e a gente gasta muito tempo para controlar, para que tudo esteja nos conformes, né? E a gente escreve atas enormes, né, para que tudo esteja certinho. E a verdade é que muitas vezes o resultado disso é que está tudo certinho, ou seja, os livros de ata estão registrados, as contas estão pagas, os bancos estão limpos, estão consertados, o ar-condicionado está instalado, está tudo certo. Mas está frio. A igreja, ela precisa ser uma igreja que celebra a sua fé no cotidiano da vida. E por último, eu queria ressaltar para nós hoje que a reforma ela foi um movimento do clero para a vocação. Em alemão tem uma palavra bonita para isso, né? Às vezes o alemão parece mais palavrão do que palavras muito assim bonitas, né? Poéticas, não é? Mas a palavra em alemão para isso para a vocação é Beruf. E Beruf é quase que ser chamado para dentro, né? É ser chamado para algo. E de novo Lutero encontrou uma realidade onde vocação era clero. O nobre era as famílias terem um padre, uma monja, era estar no clero. E uma das coisas que a reforma fez foi abrir o leque da vocação, para que todos os cristãos tenham a experiência de serem chamados por Deus. Quando a gente olha para esses movimentos da reforma, não é? Do mosteiro para a cidade, da cúria para a comunidade, do clero para a vocação, a gente percebe que uma reforma ela é dinâmica, mas a gente percebe que ela é uma reforma que escuta o tempo e os desafios,
Ou seja, se no entardecer da Idade Média, nós tínhamos um contexto onde as cidades estavam começando a se inchar, né, a crescer, então, de repente, se levanta um movimento que volta com o Evangelho para as cidades. A pergunta para nós é: quais são os desafios que você vive, que eu vivo, quais são os desafios do nosso tempo? Se naquela época a gente diria que um dos desafios era a evangelização das cidades, se um dos desafios eram as famílias para que elas sejam solidificadas, se um dos desafios era que as diferentes profissões fossem vividas como vocação, quais são os desafios da nova geração? Quais são os desafios que a igreja precisa enfrentar hoje? E que à medida em que ela enfrenta, ela é uma igreja que se torna uma igreja missionária. A gente pergunta, e a gente tem perguntado aqui, qual é a vertente missionária da reforma? Então, a gente poderia dizer que, de fato, toda reforma bíblica é missionária. O que quer dizer que toda reforma bíblica é missionária? Toda reforma que se reencontra com o Evangelho experimenta uma força para fora. Experimenta uma força para o outro. Experimenta uma força para a vivência da fé, para a comunicação do Evangelho. Algumas vezes a gente diria que a gente sabe como a reforma começa, mas não sabe como ela termina. Mas o que a gente sabe é que movimentos de reforma precisam nascer do encontro com o Evangelho. E o encontro com o Evangelho gera uma igreja missionária. Algumas marcas missionários da reforma. A primeira dessas marcas de uma igreja missionária é que a reforma diz que o Evangelho precisa ser pregado, que o Evangelho precisa ser anunciado, que o Evangelho precisa ser compartilhado. Para isso, a reforma disse que a Bíblia precisava ser traduzida. E ela precisava ser colocada na língua das pessoas, na linguagem das pessoas, na linguagem do coração. Esses são marcos que a igreja carrega no decorrer dos séculos. Sempre de novo, a igreja precisa se encontrar com o Evangelho. E quando essa igreja se encontra com o Evangelho, ela quer compartilhar esse Evangelho com o outro. O Evangelho que não quer ser compartilhado não é de Jesus. O Evangelho de Jesus ele sempre quer ser compartilhado e compartilhado com o outro. Mas esse Evangelho, ele não pode ser alguma coisa fria, ele não pode ser alguma coisa distante. Ele precisa ser alguma coisa que passa pela vida, que passa por dentro da gente. Muitas vezes, à medida que as gerações passam, a gente acaba tendo um cristianismo de verniz, um cristianismo cosmético. À medida que as gerações passam, a gente perde o encanto da fé, a gente perde o compromisso da fé. E a gente pode ser luterano, a gente pode ser presbiteriano, aí de repente a gente pode ser batista, mas os netos são todos nominais igual. Porque a gente vai perdendo a dimensão da experiência. Até a gente de repente brinca, não é? Na igreja luterana tradicional, sempre que você entrava na igreja, você fazia uma oração. Então você chega no templo, você fica em pé, você se curva e você faz uma oração. E essa é uma tradição que eu aprendi, né? Desde menino tinha que não podia chegar e sentar. Tinha que chegar, ficar em pé e fazer uma oração. Até que o amigo perguntou, disse, mas o que você faz? Você fica em pé, o que você faz? Aí ele diz, eu conto até 10. É educado, não é? Eu conto até 10.
É uma brincadeira, mas é uma brincadeira triste, não é? Uma brincadeira trágica. Desculpe, os nossos filhos, nossos netos, ou nós mesmos, todos aprendemos a contar até 10. Metaforicamente falando, ou seja, nós tornamos a fé cristã uma rotina, algo cotidiano, algo que a gente recita, algo que as orações que a gente faz, mas a gente não tem mais vitalidade. E Deus, desculpe, Deus não aguenta isso, como é que chama isso? Mornidão, é isso? Essa água morna, Deus não aguenta. A igreja morna, ela precisa ser chacoalhada pelo sopro do Espírito de Deus. E todas as igrejas vivem a tentação de se tornarem mornas, de se tornarem chatas, de se tornarem certinhas. Todo mundo senta sempre igual, todo domingo nos mesmos bancos. E ai de quem senta no lugar sempre igual, mas o coração já não pulsa, não tem alegria, não tem compromisso, não tem disponibilidade, não tem sacrifício, não tem vitalidade. Se há algo importante que nós precisamos resgatar da reforma, é de que o Evangelho, e eu volto acho que a primeira noite, não é? O Evangelho nos encontra nos momentos mais difíceis. Lembra que a gente falou do medo? O Evangelho nos encontra e ele mexe com a nossa vida, e ele mexe conosco por dentro e por fora. A fé reformada precisa ser viva. A fé reformada precisa ser caliente. Precisa ser uma fé que mexe com a vida da gente. E isso só acontece quando a gente permite que o Evangelho transforme a vida da gente. E nós temos uma experiência com Deus. E nós temos uma experiência com a justificação pela fé. E nós nos encontramos com Deus. E Deus se encontra conosco. Nesse sentido, a gente podia dizer, a fé reformada, ela é uma fé missionária. É verdade, e tem muita literatura, ainda hoje eu estava olhando algumas coisas, né? Tem muita discussão se a fé reformada lá no seu início, ela foi missionária ou não. Ela certamente não foi uma fé missionária que articulou missões transculturais, por exemplo. Lutero, Calvino, eles não foram gente das missões transculturais, mas eles foram homens que plantaram a semente da missão. Mas vejam o que aconteceu com a própria reforma. A própria reforma, ela teve vida curta. Claro, a gente pode dizer, não, ela tem vida curta, ela tem vida longa, olha nós aqui. Não é? Mas o que aconteceu? Por exemplo, você pega a reforma luterana e cedo, décadas depois, um século depois, ela estava engessada. Literalmente engessada. A gente tem uma coisa que a gente chama de um luteranismo ortodoxo, que é um luteranismo frio, que é um luteranismo chato. Não, alguns não me ouçam, né? Mas se ouvir, tem que quebrar mesmo, está engessado. Né? Então, a reforma, ela se tornou objeto de discurso. Ela se tornou picuinha de conversação intelectual. Ela se tornou pesada. A própria reforma. E a gente tem, e eu queria citar 3 exemplos. A gente tem de repente, dentro da reforma, movimentos que vão quebrando essa mesma reforma. Isso tem relação com o que eu falei no outro dia, não é? Que Deus é o Deus da igreja. E Ele sempre garante que a semente nova brote, que o frescor venha, que a primavera venha. Ele sempre garante
que algo novo nasça. Então essa reforma, que nasceu de uma forma tão forte, né, de uma forma tão novidadeira, depois de algumas décadas, os pastores, os teólogos, as universidades estavam brigando por picuinhas e estavam engessados. E nasceu um movimento que se chama de movimento pietista. E eu queria citar 3 nomes. O primeiro, August Hermann Francke. August Hermann Francke foi um homem que viveu de 1663 a 1727. Ele foi teólogo, ele estudou línguas, ele foi pastor, ele foi professor universitário, mas ele experimentou uma mudança de vida. Nesse movimento pietista, o movimento pietismo dizia, gente, a fé, ela precisa passar pelo nosso coração. Se ela não passar pelo nosso coração e não afetar na nossa vida, ela não serve. O Francke descobriu isso. E ao descobrir essa fé atuante, essa fé viva, ele inclusive foi expulso da universidade, onde ele era professor, porque ele era um desses pietistas. Mas mais tarde na sua vida, ele começou a criar um orfanato. Ele criou um orfanato para crianças pobres. Ele criou uma escola. Ele criou um instituto. August Hermann Francke, pastor, cuidou de crianças, edificou escola e foi, assim, um homem que se colocou nas mãos de Deus. E Deus usou ele para que ele fizesse algo novo na sua realidade e no seu contexto. E ele começou a perceber as crianças sozinhas, ele começou a perceber as crianças perdidas, e ele começou a juntar essas crianças, e em pouco tempo esse número de crianças foi aumentando, e de repente ele começou com 10 crianças, e de repente ele já tinha 100. E ele começou a criar uma escola, e de repente ele tinha 500 alunos. Um homem que não apenas sabia de teologia, mas um homem que vivenciou a fé. E um homem que praticou a sua fé na ajuda ao próximo. A reforma, ela nos leva por esses caminhos. A reforma do Evangelho nos leva para um encontro com Deus, que nos converte para Ele e que nos leva a nos engajar na sociedade para servir aos outros. O que é que Deus tem para você? Tem Francke entre nós. Homens que Deus quer levantar, mulheres que Deus quer levantar, jovens que Deus quer chamar e que tem nas suas veias esse encontro com o Evangelho. E a partir desse encontro com o Evangelho, eles se tornam pioneiros. Eles abrem centros de recuperação, eles criam projetos, eles plantam igrejas, eles servem os outros, eles vão para a periferia, eles evangelizam os vizinhos, eles são missionários. O Evangelho da Reforma produz missionários nas diferentes áreas da nossa vida. John Stott nos ensinou que fazer missão é fazer tudo aquilo, missão é tudo aquilo que Deus nos ensinou a fazer no mundo. Missão não é só ir lá longe, missão é também aqui perto. Tudo aquilo que a igreja é chamada a fazer no mundo é missão. E nós o fazemos em nome de Jesus. August Hermann Francke, você não precisa pronunciar o nome, né? Esses nomes como eu pronuncio aqui, né? E você pode, de alguma forma, ir lá para o teu Wikipédia, né? E olhar Francke, né? E ver um pouco mais do que esse homem fez, de como ele foi convertido por Deus. Mas o segundo nome é ainda mais complicado, Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Isso é um nome só, né?
Isso sim, grava isso, né? Grava isso para a tua noite. Quando você botar a cabeça no travesseiro, diga assim: Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. E aí você já cai no sono, né? Esse conde, né? Esse conde de Zinzendorf, né? O Ludovico, o Ludwig é Ludovico. O Ludovico era um conde. E ele tinha uma grande propriedade. Na sua infância, ele tinha estudado na escola com o Frank, com o Spener, que é um dos pais do pietismo, e ele tinha sido convertido. Só que ele tinha uma grande propriedade e ele estava dizendo: mas e o que eu faço, né, com a minha vida? E tinha uns irmãos, chamados irmãos moravianos, que estavam sendo perseguidos por causa do evangelho, na Morávia. E ele disse, esses irmãos estavam buscando um outro lugar, uma outra terra. E ele disse: podem vir para cá. E ele abriu a propriedade dele para esses irmãos moravianos. E vários desses irmãos moravianos com as suas famílias vieram e construíram o seu local de vida na propriedade do conde. E criaram a comunidade dos irmãos moravos. Até hoje, né, em algumas, acho que aqui em Juiz de Fora não deve ter, mas tem a Igreja dos Irmãos Moravos. Se você conhece, né, aquele devocionário pequenininho, chama Senhas Diárias, já ouviu falar? Senhas Diárias, até da época dos irmãos, os luteranos conhecem esse trem, né? Que é justamente os dos irmãos moravos. Então você vê um conde, encontrou o evangelho, tinha lá a sua grande propriedade, tinha irmãos que estavam sendo perseguidos pelo evangelho, e ele disse: então venham para cá. E como acolheu os refugiados, e deu um pedaço de terra para eles, e esses refugiados construíram uma comunidade, e essa que era a comunidade dos irmãos moravos. Mas veja o que aconteceu. Essa comunidade se tornou uma das comunidades pioneiras do movimento missionário moderno. Eles foram pioneiros, de fato, ao enviar missionários para a Índia, para o Suriname, para os Estados Unidos, para a Groenlândia, para vários países. É impressionante porque essa comunidade enviou missionários como nunca. A média, diz alguns dos estudiosos, né, eu estou aqui falando de cabeça, mas diz que a média é o seguinte: para cada 5.000 membros protestantes evangélicos, você tem um missionário, um que vai. A comunidade dos irmãos moravos acabou sendo um para cada 5. E de repente já não tinha mais comunidade para sustentar de tanto missionário que eles enviavam. E alguns desses missionários nunca chegaram ao seu destino, eles morreram pelo caminho. Alguns deles saíram só com a passagem de ida, nunca mais voltaram. Essa comunidade, ela se tornou o quê? Uma comunidade. Ela se tornou uma comunidade de oração. Eles começaram um relógio de oração, como a gente chama, né, de orar 24 horas por dia, orando sempre 24 horas por anos e anos e anos e anos. Eles continuaram fazendo isso, orando. E eles enviaram para missões transculturais, para missões longe, uma comunidade. E esse conde, o Ludovico, né, o Zinzendorf, né, ele começou a viajar para alguns desses lugares, a mandar orientações. Então a gente tem cartas dele mandando essas cartas para os missionários, né, que iam para os diferentes lugares. Fruto da reforma. Missão como fruto da reforma. Um dos primeiros movimentos missionários da época que a gente chamaria da época moderna, quase pré-moderna, né? na mudança ali, né? Nesse período do nascimento da modernidade. De repente você tem uma pessoa que tem uma propriedade. Você tem um grupo de pessoas que são refugiados. Essa pessoa acolhe esses refugiados. Esses refugiados formam uma comunidade de fé.
esses refugiados começam uma comunhão de oração. Deus começa a falar com essa comunidade para que ela seja uma comunidade enviadora. E esses irmãos começam a enviar missionários. E começam a enviar missionários para diferentes cantos do mundo. E se tornam uma comunidade missionária. Você não imagina o que Deus pode fazer. Você não imagina o que Deus pode fazer com você. O que Deus pode fazer a partir dessa igreja. O que Deus pode fazer a partir dos teus filhos. O que Deus pode fazer a partir das igrejas dessa cidade. A gente não sabe, graças a Deus a gente não sabe e a gente não controla. Mas Deus quer fazer algo novo. Deus quer soprar sobre nós e que esse sopro de Deus sobre nós quer fazer com que algo possa surgir que dê honra ao seu nome e que seja de missão para o outro. John Wesley, o terceiro nome que eu queria citar. John Wesley é da Inglaterra. A Inglaterra não é um país da reforma, ele é um país que se tornou anglicano. Né? E o anglicano, ele não é de tradição reformada. E, bom, eu não vou entrar por que é a igreja anglicana e o rei Henrique VIII, isso é outra história, né? Mas o Wesley era um pastor anglicano. E há um pastor anglicano que começou a fazer missão. Mas ele ficou incomodado. Escutem isso, um dos episódios que marcou o início, que marcou a vida do Wesley, foi uma viagem missionária dele aos Estados Unidos, para Virgínia, para evangelizar os índios. E acabou sendo um fracasso. Em sua viagem de retorno, John Wesley expressa a sua frustração e ele diz assim: fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Fui evangelizar os índios, mas quem me converterá? Durante a travessia do Oceano Atlântico, Wesley ficou profundamente impressionado com um grupo de crianças e adultos, os moravianos, que durante uma grande tempestade cantavam e louvavam ao nome do Senhor. Wesley, vendo a fé destes diante do risco da morte, porque o medo de morrer acompanhava Wesley por ele achar que Deus não poderia justificá-lo mediante seus pecados. E então, quando Wesley viu isso, ele se predispôs a seguir a fé evangélica deles. E depois de 2 anos do Wesley voltar desiludido, num dia desse, diz assim, no dia 24 de maio de 1738, durante uma pequena reunião em Londres, ele ouviu uma leitura de um comentário de Martinho Lutero, pai da Reforma. E John Wesley passou então por uma experiência. Ele diz assim, essa palavra do John Wesley: cerca das 8h15, enquanto ouvia a preleção sobre a mudança que Deus opera no coração, através da fé em Cristo, senti que meu coração ardia de maneira estranha. Senti que em verdade eu confiava somente em Cristo para a salvação e que uma certeza me foi dada de que Ele havia tirado meus pecados, em verdade meus, e que me havia salvo da lei, do pecado e da morte. Comecei a orar com todo o meu poder por aqueles que de uma maneira especial me haviam perseguido e insultado. Então testifiquei diante de todos os presentes o que pela primeira vez sentia no coração. Nos 50 anos seguintes, Wesley pregou em média 3 sermões por dia. Pregou, viajou, viveu com o seu irmão, cantou, Charles Wesley, né? Tem hinos do Charles Wesley. Quem era Wesley? Wesley era um pastor anglicano, não convertido, como tem tantos pastores hoje.
E ele, não convertido, foi fazer missão. E ele disse, mas eu vou fazer evangelização e quem vai me converter? E nesse encontro com esses irmãos moravos, percebeu a fé deles. E nesse encontro com um comentário bíblico do reformador Lutero, se converteu. E a partir disso nasce o metodismo. Uma das marcas desses pioneiros da fé, Lutero, os pietistas, o Zinzendorf, o Wesley, não era criar uma nova igreja, mas era uma fé viva. Era uma nova experiência com o Evangelho. Era um novo encontro com Cristo. E que esse novo encontro com Cristo ia levá-los para outros ares, outros ventos, outros lugares, outras experiências. Assim, quando nós, nesse ano, lembramos dos 502 anos da Reforma, nós o fazemos com a oração de que Deus sopre sobre nós, como Ele soprou sobre homens e mulheres como Lutero, como Catarina, que foi a esposa dele, né? como Wesley. Eu estou aqui tentando lembrar como era o nome da mãe dele. Isso, vocês sabem, então por que eu estou falando dessa história aqui, se você sabe tudo? Não é? Para avivar o teu coração e o meu, não é? Esses homens que se deixaram usar por Deus e que em algum momento da sua vida, em momentos de crise, em momentos de angústia, em momentos de medo, em momentos de perguntas, foram encontrados por Deus. E ao serem encontrados por Deus, tiveram a sua vida transformada. E ao terem a sua vida transformada, tiveram ela reinventada para a glória de Deus. E tiveram ela reinventada para a missão, para o outro, para que Deus fizesse novas todas as coisas como Ele gosta. Alguns de nós, de repente, vamos ter, né, alguns dos jovens aqui que vão ter, né, essa experiência missionária ainda para os anos futuros. Alguns de nós vão ser extremamente fiéis na sua vocação, porque a Reforma Luterana nos ensina que cada um de nós tem um lugar no mundo no qual nós vivemos. E que aquela pessoa que é chamada para ser professora, aquela pessoa que é chamada para ser enfermeira, ou aquela pessoa que é chamada para ser uma obreira, um pastor ou uma pastora, todos têm o mesmo lugar diante de Deus. Todos têm o mesmo lugar diante de Deus. Graças a Deus. Deus tem um lugar para cada um de nós. Deus tem um mandato para cada um de nós. Para alguns de nós o mandato é cultural. Para alguns de nós o mandato é científico, né? Vamos ser cientistas. Para alguns de nós o mandato é do ensino. Para alguns de nós o mandato é do cuidado. Para alguns de nós o mandato é do microfone. O mandato é da pregação verbal. Todos temos lugar. Na obra de Deus não tem desemprego. Na obra de Deus não tem sobra. Na obra de Deus não tem trabalho, não tem lugar, não tem beruf, não tem vocação que não sejam dignos, para os quais Deus não nos queira. Porque aquilo que Deus coloca no nosso coração é digno. E Ele tem lugar para cada um de nós. Então, e no decorrer da história da igreja, muitas e muitas vezes a missão aconteceu através dos mercadores, através dos vendedores, através dos médicos, através das enfermeiras, através dos técnicos agrícolas. Aconteceu com homens e mulheres que se movimentaram. E através da sua vida e do seu testemunho fizeram missão. Alguns de nós temos uma missão de vanguarda, não é? Somos pessoas que são chamadas para ir para outros lugares, para ir para outros povos, aprender outras línguas. Alguns de nós somos chamados para ir a trabalhar com, né, eu estive esses dias em Pacaraima, né, em Boa Vista. Alguns de nós somos chamados para trabalhar com os refugiados lá em Pacaraima. Alguns de nós somos chamados para ocupar púlpito, para ser pastores, para ser missionários. Alguns de nós somos chamados para a vanguarda. Alguns são chamados para a retaguarda. Quando vem o microfone treme, né? Fica nervosinho, né? Outro fica nervoso, você não pega. Mas o lugar da retaguarda é fundamental.
É fundamental. O que é essa retaguarda? A retaguarda é a retaguarda da oração, não é? É a retaguarda do sustento, é a retaguarda do apoio, é a retaguarda do cuidado. Porque na obra de Deus há muitos ministérios. Na obra de Deus há lugares e necessidade para muitos diferentes papéis. Todos eles são dignos. Todos eles têm um lugar. E todos eles são abençoados por Deus. Às vezes, diante das nossas categorizações, alguns deles não têm a mesma dignidade, não é verdade? Mas diante de Deus tem. Desculpe, né? Quantas irmãs sozinhas, viúvas, gastaram anos da sua vida com o ministério de oração. Orando, cotidianamente. Os céus sabem a importância desse ministério. Não é? Os céus sabem. A gente muitas vezes não reconhece, mas os céus sabem a importância desse ministério da oração. Os céus sabem a importância do ministério da contribuição. Os céus sabem a importância do ministério da organização, da viabilização. Os céus sabem a importância, o lugar para cada um de nós. E Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Deus que soprou sobre nós na criação. O Deus que soprou na vocação de Abraão. O Deus que soprou no cântico da Miriam. O Deus que soprou sobre nós com a encarnação de Jesus. O Deus que soprou sobre o Espírito Santo sobre aqueles apóstolos reunidos. O Deus que esteve presente no decorrer da história, soprou sobre Agostinho e sua mãe Mônica. Soprou sobre Lutero e sobre Catarina. Soprou sobre Wesley e Susana. Soprou sobre vocês. É o mesmo Deus. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Cada um de nós enfrenta diferentes desafios, mas também diferentes oportunidades. E nós, como filhos da reforma, somos chamados para esse encontro com o Evangelho que nos cativa. Para um encontro com um Evangelho que é expresso na linguagem do coração das pessoas. E é chamado para uma vivência que honra a Deus e serve ao outro. E Jesus é aquele que nos ensina como a gente faz isso. E Ele o ensina muito bem, porque Ele o viveu. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Faça isso e a comunidade de fé irá surgir com novidade de vida, em reforma e em missão. Deus te abençoe. Amém.